Meus irmãos, a paz do Senhor para você mais uma vez, amém? Hoje a nossa meditação é forte. Vamos falar sobre Pedro e João, que não tinha ouro, que não tinha prata, mas o que eles tinham, eles deram aquele coxo ali de nascença. E o que foi que eles deram? Fica aí e Deus vai falar com você hoje para a glória do Senhor Jesus. A nossa meditação hoje se encontra em Atos dos Apóstolos, capítulo de número 3, versículo de número 6, que diz assim a palavra: E disse-lhe Pedro: Não tenho prata, nem ouro, mas o que eu tenho, isso eu te dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta-te e anda. Amém? Meus irmãos, o texto que nós acabamos de ler fala acerca da cura do coxo de nascença, da cura do coxo, onde a Bíblia diz que Pedro e João, na hora nona, subindo para orar, encontraram com esse coxo. E a Bíblia diz que aquele coxo estava na porta chamada Formosa para pedir esmola. Eles pedindo a esmola, João, Pedro, olhou para aquele moço, disse: Não temos prata, não temos ouro, mas o que temos te damos. Em nome de Jesus, se levanta e anda. Pois bem, o interessante é que nós vivemos dias em que a igreja muitas vezes usa estratégias de marketing, usam métodos para ver se alcança almas para Cristo. Mas a verdade é que Jesus não está buscando métodos, não. Deus está buscando homens cheios do Espírito Santo para proclamar o Evangelho de Cristo. Porque Deus não unge os métodos. Deus unge homens cheios do Espírito Santo de Deus. Os judeus mais ortodoxos tinham o hábito de orarem às 9 da manhã, ao meio-dia e às 3 horas da tarde. E a Bíblia diz que, sendo essa a hora nona, Pedro e João subia ao templo para orar. Mais ou menos umas 9 horas da manhã, visto que os judeus contam um dia de 6 da noite às 6 da manhã. E a Bíblia diz que enquanto Pedro e João vai para aquele templo, eles se encontram esse coxo, mendigando. Lembrando que na época não tinha previdência social, não tinham LOAS, não tinham BPC, não. Ficar doente naquela época era sinal de pedir esmola. E o interessante é que Pedro e João, vão a esse templo para orar, para buscar a Deus. Porque eles entendiam que Deus é mais importante do que a obra. Vou repetir, Deus é mais importante do que a obra. A obra de Deus é diferente de Deus. Em primeiro lugar, buscar a Deus. Tem pessoas que estão alvoroçadas querendo fazer a obra de Deus, mas não buscam o dono da obra. Primeiramente, comunhão com o Criador, comunhão com Deus Todo-Poderoso. E Pedro e João, eles eram sócios no negócio da pesca. Lá em Lucas 5:10, naquela pesca maravilhosa, a Bíblia diz que os filhos de Zebedeu eram amigos de Pedro. Certamente no negócio de pesca ali. Pedro e João certamente fizeram os preparativos para a última ceia do Senhor aqui na terra. Pedro e João, no capítulo 20 lá do Evangelho de João, a Bíblia diz que ao domingo pela manhã,
Eles dois fizeram carreira, de maneira que João correu e chegou na frente, mas chegando no sepulcro não teve coragem de entrar. E Pedro, que chegou depois, entra naquele sepulcro ali, para ver se Jesus realmente tinha ressuscitado. Pedro e João, a Bíblia diz que quando Filipe estava ministrando em Samaria, Deus estava fazendo maravilhas em Samaria, Pedro e João saíram de Jerusalém para ir para Samaria. Quando chegaram lá, colocaram as mãos sobre as pessoas para que eles recebessem o Espírito Santo de Deus. E agora nós vemos estes dois homens indo ao templo juntos. Vemos uma coisa interessante, que eles se juntavam para ir ao templo. Quantas pessoas não se juntam mais para ir à igreja? As pessoas se juntam agora para banquetear-se, para ir para o cinema, para ir para a praia, para ir para evangelizar, para fofocar. Grupos nas redes sociais. Mas será que as pessoas ainda estão se juntando para ir ao templo que nem fez Pedro e João? Em segundo lugar, eu vejo a pontualidade, hora nona, pontualidade. Eles não chegaram na hora nona e 10 minutos, hora nona e meia, hora nona e 40, não. Hora nona, pontual. Com as coisas de Deus, somos pontuais com tudo nessa vida, menos com o Evangelho. Menos com o compromisso de irmos à casa de Deus, menos com o compromisso com a obra de Deus, menos com o compromisso da oração de leitura bíblica. Vemos um relacionamento sadio desses dois, andar com homens e mulheres de Deus. Eu entendo aqui, vejo Pedro e João como se fosse Elias e Eliseu, como se fosse Paulo e Silas. Pessoas que andavam com homens de Deus. Mas em primeiro lugar nós vemos que eles tinham uma vida comprometida com a oração. E talvez você queira sair desse vídeo agora. Sai não, Deus vai falar contigo. Deus vai falar contigo agora, em nome do Senhor Jesus, já está falando. Eles tinham essa vida comprometida com a oração. A Bíblia diz que quando a igreja do Senhor orou lá em 4:31 de Atos, eles foram cheios do Espírito Santo. O lugar tremeu. Eles anunciavam a palavra com intrepidez, com ousadia. O que está acontecendo hoje é que o mundo que está abalando a igreja, não é a igreja mais que abala o mundo com as orações, mas nós estamos sendo abalados pelo mundo. Porque não existe mais essa reunião de oração, súplica, lágrima, clamor. Uma certa feita perguntaram a Charles Spurgeon qual era o segredo do ministério dele. E ele disse, é porque eu trabalho de joelhos. Aleluia. Meu santo lugar de oração vale mais do que a minha biblioteca, falou ele. Glória a Deus. Knox, no século XVI, ele mudou a realidade da Escócia. O seu clamor era continuamente, diário. Senhor, me dar a Escócia para Cristo, senão eu morro. Será que nós estamos fazendo isso em oração? Aleluia. Vemos esse mendigo usando um ponto estratégico para pedir esmolas. Como nos dias de hoje. Você já percebeu que ao entrar no supermercado tem pessoas mendigando? Ao entrar nos bancos, para tirar dinheiro, tem lá os mendigos. Então esse mendigo estava num ponto estratégico. Na entrada do templo. Para pedir esmola. Para mendigar. Porque
Eu acho que ele entendia que não é possível amar a Deus sem amar o próximo, que é bíblico. Como é que você diz que ama a Deus se você não ama o próximo? Como é que você diz que ama aquele que você não está vendo se não ama aquele que está vendo? E a Bíblia diz que aquele que aborrece ao seu irmão é homicida. E os homicidas não herdarão o reino de Deus. E estava ali aquele mendigo, pedindo uma esmola, e Pedro olhou assim para aquele mendigo e disse: olha para nós. Isso é algo que fere nossa consciência, é algo que fere o nosso ensino, a nossa instrução. Porque muitas vezes dizemos que as pessoas devem olhar para Jesus, olhando para o autor e consumador da nossa fé, Hebreus 12, 1 e 2. Mas Pedro aqui com convicção, ele disse: olhe para nós. Será que Pedro estava errado na sua teologia? Não. Paulo também falou acerca disso. Paulo disse: sede meus imitadores, assim como eu sou de Cristo. 1 Coríntios 11, versículo 1, sede meus imitadores. Olha que convicção que Paulo tinha. A palavra cristão é pequenos cristos, somos pequenos cristos. Ou pelo menos devemos ser. Será que nós podemos dizer ao mundo: olhe para nós? Será que nós podemos olhar para os nossos filhos e dizer: olhe para nós? Será que os patrões podem dizer aos empregados: olhe para nós? Será que os professores podem dizer aos seus alunos: olhem para nós? Será que somos exemplos? Um homem chamado Jones, certa vez, ele afirmou que o subcristianismo era pior do que o anticristianismo. Sub é aquele que está inserido dentro do próprio cristianismo. Um homem muito conhecido aí com as suas frases, né, nas redes sociais, Mahatma Gandhi, certa vez disse aos crentes da Índia: eu creio no Cristo de vocês, eu só não creio no cristianismo. Que vergonha! Ele dizia que cria no Cristo, mas não cria nos crentes, nos cristãos. Mahatma Gandhi. Muitas vezes existe um grande abismo daquilo que falamos e do que vivemos. A verdade é essa. Existe uma diferença entre a doutrina e a prática. Em terceiro lugar, vemos que eles tinham uma vida de poder de Deus na vida deles. Eles disseram que não tinha prata, não tinha ouro. Mas o que eles tinham, o que é que eles tinham? Poder, convicção no nome de Jesus Cristo. O mendigo esperava receber esmolas daqueles discípulos. E Deus fez algo maior na vida dele. Deu pernas novas. Muitas vezes Deus vai fazer isso com você. Você vai esperar algo de Deus e Deus vai te dar coisas maiores para a glória do Senhor Jesus Cristo. A igreja hoje, ela não tem muito poder, mas tem prata e tem ouro. E já não tem poder. Naquela época era o contrário, eles tinham poder. Não tinha prata, não tinha ouro. Vale salientar que o poder era de Cristo, ainda é de Cristo. Pedro era apenas um instrumento nas mãos de Deus. Olha só que história interessante. Uma vez, Thomas de Aquino chegou na sala do Papa Inocêncio IX, quer dizer. E o Papa
Inocêncio estava ali contando o ouro, a prata. E o Papa Inocêncio olhou para Thomas de Aquino e disse: hoje eu já não posso mais dizer que nem Pedro que não tinha ouro e prata. E Thomas de Aquino olhou ali para aquele Papa e disse: pois é, Papa, também não podemos dizer para os paralíticos: levanta-te e anda. Que lição de vida para nós. Poder foi algo que Jesus prometeu à igreja. Eis que eu vos dou poder para pisar serpentes, escorpiões. Quando Jesus foi assunto aos céus, eis que todo o poder foi me dado nos céus e na terra. Poder esse que veio no dia de Pentecoste através do Espírito Santo. Revestimento de poder. Capítulo 4, versículo 31, a igreja pedia mais poder. O lugar tremeu, as pessoas foram cheias do Espírito Santo. A Bíblia diz que o reino dos céus não consiste em apenas palavras persuasivas de sabedoria humana, não, mas em primeiramente poder. 1 Coríntios 4, 20. O próprio Jesus Cristo não abriu mão desse poder. Jesus foi batizado e viu os céus abertos, a voz de Deus dizendo: esse é o meu filho em que eu me comprazo. E foi cheio do Espírito Santo, e pelo Espírito Santo foi conduzido ao deserto para ser tentado. Lucas 4, versículo 14. A Bíblia diz que Jesus, pegando o pergaminho, abriu no profeta Isaías, capítulo 61, dizendo que o Espírito do Senhor Deus está sobre mim, pelo que me ungiu para evangelizar os pobres, proclamar libertação aos cativos, dar restauração para os cegos, pôr em liberdade os oprimidos e apregoar o ano aceitável do Senhor. Poder dado pelo Espírito Santo, poder do alto. Muitas vezes a igreja fala de poder, mas está desprovida do poder. Poder do alto. Porque poder aquisitivo tem muitas vezes. Político, econômico. Mas será que temos poder do alto? Vemos uma compaixão na vida desses apóstolos. Não apenas uma religiosidade. Eles poderiam ter interrompido o seu exercício religioso e dizer: não, quando a gente voltar a gente fala com você. Hoje é assim. Muitas vezes a gente vai para a igreja e se aparecer uma pessoa no meu caminho, diz: não, deixa eu voltar do culto se você ainda estiver aí. Não, está errado. Estamos fazendo que nem um sacerdote, que nem um levita, lá em Lucas 10, 38. A Bíblia diz que um homem foi assaltado, ficou como meio morto. Passou o sacerdote, passou o levita, representando ali a lei, ministério de louvor. Ninguém socorreu o bom samaritano. Ninguém socorreu aquele samaritano. Aí vem um homem descendo ali, leva para a hospedaria, aplica vinho, azeite, manda cuidar daquele homem, compaixão acima da religiosidade. Muitas vezes o indivíduo fecha os olhos para os necessitados. Por quê? Porque dão mais valor ao ritual do que as pessoas. Deixa as tradições religiosas sucumbirem a nossa compaixão para com o próximo. Não, porque as horas estão se passando, o culto vai acabar. Ei, as pessoas estão aqui fora precisando de uma palavra. Nós preocupados com a nossa religiosidade. Meu Deus. Lembrando que o poder tem que ser usado para benefício do próximo e não para o nosso. Quando Deus nos dá poder para benefício de outras pessoas, para a glória de Deus.
para nós encerrarmos, nós vemos que a cura foi no nome de Jesus. E foi pela fé do homem também. Pela fé no nome de Jesus. E a Bíblia diz que depois que aquele homem foi curado, ele andou, saltou, louvou. E sabe qual foi o primeiro canto que ele foi depois daquela cura? Foi entrar no templo do Senhor, saltando, louvando, agradecendo a Deus pelo que Deus tinha feito na vida dela. Sua alegria não se esgotava apenas numa cura física, não. Mas a sua alegria impeliu, impulsionou aquele homem a Deus. Quem sabe você não chegou aqui precisando de uma resposta, de poder na tua vida. Deus pode lhe curar agora. Jesus pode lhe batizar com o Espírito Santo agora. Jesus pode conceder o que você está pedindo agora. Mas quando Deus fizer na sua vida, lembre-se de entrar no templo e agradecer a Deus. Se juntar com os Pedro, João, os discípulos que nele fez. Se juntou os discípulos e vou louvar a Deus com vocês. Ele poderia agora com as pernas novas ir para outro lugar, e não. Quando a bênção chegava para a casa do Senhor, quando a bênção chegar, vá orar a Deus, vá ler a palavra de Deus, dê um culto de ação de graça, para que o nome do Senhor seja glorificado. Amém? Se você gostou aí, compartilhe essa mensagem com outras pessoas. Estamos na intenção de pregar o Evangelho a toda criatura. Então, não fica só para você não, porque é bom, deve ser compartilhado. Se inscreve aí no canal, mas que o nome do Senhor venha a ser glorificado e que você possa receber a presença de Deus. Não tenho ouro nem prata, mas o que eu tenho te dou. Em nome de Jesus, levanta, anda, vai em direção ao teu milagre. Recebe a tua cura, a tua libertação. Recebe agora o batismo com o Espírito Santo. E que o nome do Senhor venha a ser glorificado em cada dia na tua vida. Deus te abençoe. Fica na paz de Cristo. Oreis por nós que nós estamos orando por você. Graça e paz. Aleluia.